Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Que bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor, glorificando a Ele e adorando o Senhor, que, como nós cantamos aqui, é o nosso Criador, fez os céus e a terra. Deixa eu fazer duas coisas antes de pregar a palavra de Deus. Primeiro, eu queria novamente incentivar você, especialmente você que não tem vindo à escola bíblica dominical. Eu estou orando para você perder o seu sono se você não vier. Deus desperte você. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Hoje nós estudamos sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Começamos desde Mateus e vamos até Apocalipse. Então, quando eu digo que estou orando para você perder o sono, é para você despertar e lembrar, é por isso que eu não estou dormindo direito, é porque eu não estou indo para a escola dominical. Então, desperte, especialmente você, meu irmão, que é pai, traga seu filho para a escola dominical, é aqui que ele vai aprender os primeiros passos. Eu sei que você pode ensinar em casa, e eu espero que você faça isso, tenha feito, mas aqui é uma oportunidade que ele tem de aprender com os professores, de estar junto com outras crianças e de crescer na fé. E lembre-se, é sua responsabilidade de trazer a sua criança e de vir junto e ficar aqui. Não é chegar aqui, deixar ela e ir para casa, tá? É vir junto com ela e poder também participar. Então desperte para isso. Escola Bíblica Dominical é uma verdadeira faculdade teológica grátis, que vai desde o infantil até o nível superior. Não perca essa bênção, tá bom? Segunda coisa que eu queria é pedir as suas orações. Pedir as suas orações pelos projetos que nós temos para o ano de 2026, que o Senhor seja gracioso conosco, nos dê sabedoria. Vocês sabiam que já vai fazer um ano que nós chegamos aqui? Falta pouquinho para um ano. Já está com um ano que vocês me suportam. Vocês são bênção. Então, orem para Deus nos dar uma direção. Eu não sei se você já leu Alice no País das Maravilhas. Quem já leu? Algumas pessoas. Você lembra daquele personagem de Alice no País das Maravilhas, o coelhinho falante? Lembra? Tem um momento que Alice chega numa estrada que tem uma encruzilhada. Pode ir para cá e para cá. E então ela pergunta para o coelhinho que está ali: para onde vai essa estrada? E o coelhinho responde: para onde você quer ir? Aí ela diz: eu não sei, eu estou perdida. E aí ele responde: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Não é interessante? Nós precisamos saber para onde nós vamos. Nós precisamos saber para onde conduzir a igreja. Então orem por isso. Orem pelo pastor, orem pela sua liderança, para que o Senhor nos dirija. Porque senão qualquer caminho vai servir. Mas nós sabemos que não é qualquer caminho que Deus tem para nós. Amém? Agora nós vamos para a nova série. E antes de entrar aqui, eu quero orar com você. Porque essa semana meu coração temeu e tremeu diante de Deus. E eu queria que você orasse comigo. Orasse especialmente também pelo teu coração. Para que durante essa série, durante essa mensagem de hoje, Deus fale com o seu coração. Assim como Ele falou com o meu durante essa semana, enquanto eu preparava esse sermão. Vocês já me ouviram falando isso, e eu vou repetir: o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, antes de chegar aí no seu ouvido, a palavra chega no meu. E eu sofro, no bom sentido da palavra, duas vezes. Porque eu sofro enquanto eu estou estudando, e o texto está tratando o meu coração, e enquanto eu estou pregando, porque está tratando o nosso coração. E o ouvido mais perto da boca, da minha boca, é o meu. Você pode orar então comigo?
Então feche seus olhos, incline a sua cabeça e ore por nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui reunido. Obrigado por termos amigos e irmãos e uma igreja, Senhor, onde nós podemos congregar e podemos desfrutar da comunhão dos santos. Nós iremos ouvir a tua palavra e eu peço, Senhor, que o Senhor fale por meio dela. Tu sabes de todas as limitações que eu tenho. Tu sabes o quanto eu sou limitado, Senhor, mas Tu sabes como eu, cada vez que subo aqui, eu dependo da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Eu não conheço o coração do Teu povo como Tu conheces, mas eu sei que o Senhor pode falar por meio da Sua palavra e tratar os nossos corações para que sejamos mais parecidos com o Teu Filho. Então eu te peço, Senhor, eu te peço que fale com os nossos corações hoje. Te peço que o Senhor confronte amorosamente os nossos corações, nos mostrando o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor quer nos levar para mais perto de Ti. Faça isso, Senhor, não por meio de um homem, mas faça isso por meio da Tua palavra, que é santa, é inspirada e é poderosa, para, como foi lido nessa noite, penetrar no mais profundo, a ponto de discernir as motivações e intenções dos nossos corações. Eu coloco a Tua igreja diante de Ti e peço que o Senhor fale por meio da Tua palavra, e nós prometemos que toda glória será sempre Tua. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero iniciar uma nova série que vai nos levar para um campo de batalha, talvez o campo de batalha mais íntimo e mais crucial das nossas vidas. Talvez o campo de batalha mais dissimulado da nossa fé, o nosso próprio coração. O título dessa série é simples, mas é profundamente confrontador. Estou nomeando essa série Ídolos do Coração. Muitos de nós, irmãos, pensamos que idolatria é um problema antigo ou um problema de outros. Pensamos às vezes que idolatria está reservado a algumas culturas pagãs que se curvam a estátuas de madeira ou de pedra. Imaginamos que, por sermos cristãos modernos, a idolatria é um inimigo que nós já derrotamos. Afinal, muitos de nós saímos do catolicismo, onde muitas vezes nós os confrontamos com a idolatria. Mas se a Bíblia é clara, e ela é, a ameaça de um coração dividido é constante. E a idolatria raramente se apresenta com chifres e tridentes. O famoso reformador João Calvino afirmou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos, construímos nossos ídolos e vivemos muitas vezes por meio deles. Então eu quero convidar você para esse primeiro passo dessa série, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 8. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Se você tem dificuldade de encontrar, abra no livro de Salmos, que é bem no meio da Bíblia. Aí você vai seguindo adiante. Você vai ter Provérbios, depois Lamentações, Ezequiel. Bom? E se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aí pela projeção. Ezequiel capítulo 14, diz assim: Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade.
Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração, e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém. Nós já oramos, então esteja atento à palavra do Senhor. Essa semana, quando eu estava estudando esse texto e preparando esse sermão, eu decidi pesquisar algumas manchetes que eu quero compartilhar com vocês. Manchetes de vários jornais. Manchetes, algumas delas bem antigas, tá? Fãs histéricos, tumultos e mortes. A tragédia que marcou a passagem do grupo Rebeldes no Brasil em 2006. Quem nasceu antes disso nem vai lembrar que a maioria, talvez, das irmãs aí cantaram Rebeldes. Eu sou rebelde. Briga de torcida, outra manchete. Briga de torcida deixa torcedor São Paulino morto e 70 pessoas presas. Vinícius Júnior é ameaçado de morte por torcida do Barcelona durante clássico no Espanhol. Morre torcedor ferido em briga antes do clássico entre Flamengo e Vasco. Marido não aceitava a separação, diz o delegado sobre um casal encontrado morto. Marcados na pele, 30 imagens de fãs que marcaram na pele a idolatria por jogadores ou por momentos inesquecíveis. O que você acha que todas essas manchetes têm em comum? Eu respondo: um coração idólatra. Denis Barros, um psicólogo, fez um alerta para os riscos da idolatria e do fanatismo por artistas. Ele disse assim, abre aspas: as pessoas precisam concretizar os seus desejos e materializar uma representação daquilo que é abstrato. Então, se meu ídolo tem autoconfiança, ele representa isso para mim. Eu concretizo nele a autoconfiança, o vejo como sinônimo daquilo. Do mesmo jeito, se ele tem fama, se ele simboliza beleza e eu internamente desejo isso, tenho como algo subjetivo, eu começo a idolatrá-lo. Queridos, nosso texto nos fala sobre um momento da história de Israel, em que Deus leva o profeta Ezequiel para confrontar a idolatria do seu povo e revelar o castigo que Deus estava preparando para aquelas pessoas idólatras no meio do seu povo. Talvez você pergunte, mas pastor, por que pregar sobre esse tema? Idolatria não é uma coisa que ocorre somente na Igreja Católica? Crentes não estão livres da idolatria? Não. Mesmo sendo o povo de Deus, nós somos advertidos continuamente sobre a idolatria. João, quando escreve a sua primeira carta, o último versículo dessa carta, 1 de João 5, 21, e João escreve para o povo de Deus, para crentes. E ele escreve e ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou numa versão mais dinâmica, cuidado com os ídolos. E nós vamos ver
esse cuidado que nós devemos ter. O nosso tema hoje é esse: quando Deus confronta a idolatria do nosso coração. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que Deus vê o nosso coração idólatra e que essa idolatria limita a nossa comunhão com Ele. Olha novamente para o verso 3 do texto que nós lemos. Deus chama o profeta Ezequiel e diz assim: filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. O cenário que Ezequiel profetiza é o cenário do exílio. O povo estava cativeiro em Babilônia, vivendo dias difíceis, e Ezequiel é um desses profetas do cativeiro. Deus confrontando o seu povo, mostrando para o seu povo que eles continuam vivendo em idolatria, e os líderes religiosos, os anciãos desse texto, vêm ao profeta Ezequiel para consultar o Senhor. Eles queriam ouvir a palavra de Deus que saía da boca do profeta Ezequiel. Eles estão em crise, mas eles querem ouvir a voz de Deus. Mas em vez de uma palavra de consolo, eles recebem uma repreensão severa de Deus. Eles estão buscando a Deus com as mãos cheias de ofertas, mas com os corações cheios de ídolos. Eles tinham ofertas para dar, eles tinham muitas coisas que eles entendiam que podiam oferecer para Deus, mas sabe como estava o coração deles? Cheios, carregados de ídolos. E a devoção dividida é uma abominação para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aqueles homens buscavam a orientação de Deus, mas viviam com devoção a outros deuses. Que deuses eram esses? Os deuses que eles criaram no seu próprio coração. Eles não estavam se prostrando diante de imagens, diante de esculturas, mas Deus diz: vocês colocaram, levantaram, não ídolos para vocês olharem para Ele e o adorarem, vocês levantaram ídolos dentro do coração de vocês. E essa expressão ídolos do coração aparece no texto 3 vezes, ídolos dentro do coração. Queridos, esse é um perigo que nos sonda. A idolatria é um problema tão grave para nós hoje, quanto era para os israelitas na antiguidade. Na verdade, talvez seja até maior, porque de forma até conveniente para nós categorizamos idolatria como algo que existe fora de nós, como pequenas estátuas de pedra, de barro. Para muitos de nós, idolatria é somente isso. Isso é idolatria. Mas essa não é a única forma que a Bíblia mostra idolatria. Nós olhamos para a idolatria como algo externo, e não como algo que vive dentro dos nossos corações. E é aqui que esse texto nos confronta. E é aqui que essa série vai machucar muito cada um de nós. E de verdade, e eu falo isso com um coração pastoral e amoroso, eu espero que essa série nos machuque. Eu espero que ela revele o quanto nós temos de idolatria no nosso coração. E que por fim nós possamos colocar todos os ídolos aos pés da cruz de Cristo. Mas o que é um ídolo? Ou melhor, o que é idolatria, segundo a Bíblia? Idolatria é um relacionamento de troca. E ídolo é tudo aquilo que compete contra Deus e toma o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus e toma a nossa adoração. Meus ídolos são muitas vezes ídolos secretos do nosso coração. Talvez, e eu creio que realmente isso acontece, você não se prostre mais diante de estátuas, de imagens de escultura. Provavelmente isso não aconteça mais com você. Mas será que você não está se prostrando diante dos ídolos que você tem criado dentro do teu próprio coração? Nossos ídolos muitas vezes são secretos, ninguém sabe.
Eles estão engavetados no mais íntimo da nossa alma, onde muitas vezes nem o nosso próprio cônjuge sabe. Estão lá, protegidos pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios desejos. Ídolos são abominações aos olhos do Senhor, porque de novo Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem uma palavra hebraica usada no Antigo Testamento, que muitas vezes é traduzida para ídolos. A palavra, e eu sou péssimo de hebraico, eu passei por cima de hebraico e de grego, que meus professores não descubram. Mas a palavra é gilulim. Sabe o que é que essa palavra traduz, além de ídolos? Esterco. Sabe o que é que isso quer dizer? Que Deus olha para os ídolos que nós construímos no nosso coração como esterco. Algo abominável. Nossos ídolos são para Deus como esterco. Um ídolo moderno não é uma estátua de bronze. É aquilo que você confia mais do que em Deus para dar sentido, segurança, consolo ou satisfação para a sua vida. Tem coisas que nós pegamos, guardamos, amamos, veneramos, adoramos sem saber, nos prostramos diante deles, e isso vai começar a dar sentido, segurança, consolo e até satisfação para a nossa vida. O que é um ídolo na nossa vida? É aquela coisa, ou aquela pessoa que, se você perdesse, faria você questionar se vale a pena continuar vivendo. Tem algo na sua vida, ou alguém na sua vida, que você valoriza mais do que Deus, a ponto de, caso você o perca, você diz que a sua vida perdeu todo o sentido? Então pode ser que isso, ou essa pessoa, esteja se tornando um ídolo na sua vida. O ídolo é o seu plano B para a sua glória. Nosso coração é uma fábrica incessante de ídolos. E a cada manhã ele tenta entronizar um novo Senhor nela. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de mim o tropeço que os leva à iniquidade, ao pecado. Mas pastor, o que pode, de forma clara, ser agora um ídolo para a minha vida? A tua carreira de sucesso, onde a sua identidade e o teu valor serão medidos pelos seus feitos, seus títulos. Um conforto material, onde a ansiedade de perder bens sufoca a alegria de ter Cristo. Eu tenho até medo de falar sobre isso, mas eu vou arriscar. Porque eu lembro que falei isso uma vez em Mossoró e Deus me tirou. E se você perdesse o teu carro essa semana? Aí eu preguei uma vez exatamente essa frase. Sabe de quem Deus tirou o carro? Do pastor. Lembra, Flávio? Mas Senhor, tem muitos alvos hoje aqui. Não é possível que seja sempre eu. Mas se Deus tirar todo o conforto, não só o carro, mas o conforto material que você tanto ama, você continuaria servindo a Deus? Lembra qual foi a acusação de Satanás diante de Deus contra Jó? Jó só te serve porque tu deu para ele um monte de bens. Tira tudo para ver. Um ídolo pode ser os teus relacionamentos, onde você exige que o seu cônjuge, os seus filhos ou os seus amigos sejam o consolo e a salvação que só Deus pode dar. Teu ídolo pode ser o status, a tua reputação, onde o medo da crítica, o que os outros pensam a teu respeito, ou o que os outros falam sobre você, é mais forte do que o temor a Deus. E então o temor aos homens se tornou um ídolo para você. O que um ídolo do coração é capaz de fazer?
Nossos ídolos nos levam a pecar contra Deus. Como assim, pastor? Queridos, nós somos dirigidos por nossas crenças e desejos. Nossas atitudes, nossos sentimentos e o comportamento são direcionados pelos desejos, pelas motivações e por nossa adoração verdadeira. E nós sempre vamos adorar algo, porque Deus criou o homem para ser um adorador. Você sempre vai adorar algo, ou você adora a Deus, ou você adora seus ídolos, ou você adora a si mesmo, ou você adora outros homens. Você nunca deixará de adorar algo. A questão é, a quem você tem adorado? O pecado, ele é fundamentalmente idólatra. Eu faço coisas erradas porque meu coração deseja algo a mais do que o Senhor. É isso que Tiago diz. De onde vêm as guerras que pelejam dentro dos vossos corações? De onde vêm os conflitos? Se não dos desejos desordenados que vocês têm no coração. E o profeta Jeremias também nos dá um diagnóstico profundo sobre isso. Em Jeremias 17:9 ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Você já ouviu aquele irmão até bem intencionado dizendo assim: eu já ouvi tanto isso no gabinete. O irmão dizendo assim: pastor, mas eu segui o meu coração. E às vezes dá vontade de dizer: é por isso que tu se arrebentou. Porque o coração, segundo a Bíblia, é enganoso. E muitas vezes nós justificamos eu segui o meu coração como uma tentativa de dizer, parece que há algo tão bom nele, pastor, há um desejo. Queridos, os nossos corações são cheios de desejos dominantes. E Jeremias diz isso, enganoso é o coração. Por quê? Porque é no coração que estão todos os desejos dominantes. E quando muitas vezes eu digo assim, eu segui o meu coração, parece que é uma roupagem de coisa boa, né? Parece uma frase piedosa. Eu segui o meu coração. É seguindo o coração que muitos têm dado com burro na água. Porque o coração é enganoso. Uma definição boa de ídolo é: se você está disposto a pecar para obter aquilo que você deseja, ou se você peca quando não consegue o que quer, então o seu desejo se tornou dominante. Tomou o lugar de Deus e você está agindo como idólatra. O que é um ídolo? É algo que eu quero tanto, que eu sou capaz de pecar para obter. Ou é algo que eu quero tanto, que se eu não obtive, eu sou capaz de pecar, porque eu não obtive. E uma pergunta inquietante para a gente fazer hoje é: por que fazemos o que fazemos? Já parou para pensar? Por que você faz o que você faz? Por que você age do jeito que você age? E a resposta é ainda mais inquietante do que a pergunta. Porque a resposta é: pergunta, por que fazemos o que fazemos? A resposta é: porque queremos o que queremos. O problema não está no problema. O problema está no meu coração. O problema está no meu coração que quer algo a mais do que o Senhor. O que você tem desejado tanto a ponto de estar pecando contra Deus? O que você quer tanto que é capaz de abandonar a Deus para obter aquilo que você quer? O que você quer tanto que, se você não está conseguindo, você decide ir para longe de Deus numa tentativa de alcançar aquilo que você tanto almeja? O que você quer? O que você ama e confia mais do que a Deus em segredo? O que você consulta antes de consultar a Deus? O que é que dita o seu humor e as suas decisões diárias? As respostas podem revelar ídolos no nosso coração. E agora eu vou tentar ser o mais prático e o mais direto possível. E aperte o cinto, porque bateu muito em mim, e eu não vou apanhar sozinho. Como é
que ídolos se revelam no nosso coração? Imagine uma pessoa que quer ter tanto um carro, que ele é capaz de se endividar em um financiamento que ele não pode pagar, e ele peca contra Deus. Eu quero tanto conforto que eu me iro, e brigo com meus filhos, e brigo com a minha esposa, e brigo com o marido, brigo com todos aqueles que estão ao meu redor, e não me permitem ter aquele conforto que eu gostaria, e eu peco contra Deus. Eu quero tanto um namorado ou uma namorada que eu sou capaz de assumir um relacionamento com qualquer pessoa que não ama a Deus, e peco. Eu quero tanto dinheiro, eu amo tanto dinheiro, eu quero tanto isso, que eu sou capaz de burlar as leis, eu sou capaz de enganar clientes, eu sou capaz de mentir, para vender mais, eu sou capaz de me tornar um agiota, eu sou capaz de jogar no jogo do tigrinho, porque eu quero tanto dinheiro, que eu sou capaz de pecar contra Deus e fazer tudo isso. Eu sou capaz de enganar a companhia elétrica e a companhia de água. Lá no Ceará a gente chama de fazer gato. Como é que vocês chamam aqui? É gato também? Então vocês entendem. Eu lembro que uma vez lá em Limoeiro, a companhia elétrica entrou na rua e saiu cortando tudo que era gato. Só sobrou 2 ou 3 casas na rua inteira. Graças a Deus a casa do pastor de vocês estava, fiquem tranquilos. Eu quero tanto atenção, eu quero tanto status, eu quero tanto que as pessoas me vejam, me notem, que eu sou capaz de postar fotos sensuais no meu Instagram, atrás de likes, para as pessoas olharem e dizer: poxa, como eu sou uma mulher bonita, como eu tenho um corpo sedutor, como eu sou um homem bonito, como eu sou aquela jovem, aquele moço, aquela moça bonita, e eu posto foto de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque eu quero tanto e desejo tanto ser notada, que aquilo se tornou para mim um ídolo e me leva a pecar contra Deus. Eu quero tanto um bom emprego, que eu sou capaz de mentir no meu currículo para obter aquilo que eu quero, ou mentir no meu emprego para continuar nele. Eu sou capaz de agradar mais o meu chefe do que a Deus, capaz de perder a minha paz e a minha comunhão com Deus. Eu lembro de uma vez uma pessoa que estava acima de mim na empresa, ela queria que eu falsificasse documentos, porque viria uma fiscalização na empresa, eu era o gerente de uma unidade, e ela queria que eu que eu mentisse e falsificasse documentos. E ela disse: porque senão vai ser ruim para todos nós. E eu disse: eu não posso fazer isso, porque isso é mentira, isso é engano. E eu saí de lá, lembro que liguei para minha esposa, falei e disse assim: eu vou ser demitido essa semana. Eu quero tanto, segura aí, eu quero tanto que meu time ganhe, que eu sou capaz de fazer apostas absurdas. Agora na final da Libertadores, não sei se vocês viram, 2 homens apostaram a própria vida, vocês viram isso? E a aposta é: o que ganhar, o que perder vai levar uma facada. Vocês não viram isso? Algumas pessoas estão confirmando que viram. Eu quero tanto que meu time ganhe, que eu sou capaz de fazer absurdos. E quando ele não ganha, eu entro em desespero, eu entro em tristeza, eu fico depressivo, eu brigo com os irmãos. Ou quando no sábado à tarde, no domingo à tarde, o meu time perde, nem para a igreja eu vou. Eu amo tanto o meu time, e o meu time é algo tão bom para mim, que eu sou capaz de perder o culto de domingo para ir no Maracanã. Porque afinal de contas, culto de domingo tem todo domingo. Mas o meu time lá no Maracanã, vibrando, uma vez Flamengo, e aí vai.
Eu só não vou cantar dos outros porque eu não sei. Ídolos. Eu quero tanto que o meu coração seja alimentado nos meus desejos. Eu quero tanto ser reconhecido, eu quero tanto ser respeitado, que eu não posso ser contrariado. Eu quero tanto sentir prazer físico, prazer sexual, que eu sou capaz de cometer adultério, fornicação ou ver pornografia. E o que está por trás de tudo isso? Ídolos do nosso coração, nossos desejos dominantes. Mas Deus, e meus irmãos, não tolera ídolos. Deus não tolera ídolos no nosso coração, e esse é o nosso segundo ponto. Deus não tolera ídolos, e Ele responde ao nosso coração idólatra, enquanto nos chama para uma conversão e para a fidelidade. E tem uma coisa que Deus faz muito interessante. Ele diz assim, a partir do verso 4 e 5, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. No Salmo 115, verso 8, é um salmo que fala dos ídolos de madeira, os ídolos que têm boca, mas não fala, têm olhos, mas depois lê o Salmo 115. Mas no verso 8 tem uma coisa interessante. Diz assim, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que nele confiam. Um ídolo, irmãos, não apenas desvia a nossa adoração, ele cria um obstáculo para uma vida de adoração verdadeira. A devoção a um ídolo resulta em práticas pecaminosas. Nossos ídolos nos levam a pecar e nos afastam de Deus. Nós somos feitos para adorar, eu já falei isso. E durante nossas vidas nós adoramos e servimos em nossos corações ao Deus verdadeiro ou a um Deus falso. Você sempre estará adorando algo ou alguém. Você sempre estará adorando um Deus, seja o Deus verdadeiro ou um Deus falso no teu coração. Se Deus não está governando o meu coração, se Deus não está governando o teu coração, alguma outra coisa está. Se Deus não estiver governando o teu coração, quem estará? Por meio dos nossos ídolos, nós tentamos satisfazer os nossos desejos. A adoração a ídolos é a razão de nos tornarmos descontentes e até desobedientes ao Senhor. E algo nesse texto que é profundo, é que Deus não responde ao seu povo de acordo com o que eles falam, mas de acordo com o que eles amam. E aqui o chicote estala. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Deus não responde ao seu povo lá de acordo com o que eles falam, mas de acordo com o que eles amam. Vou tentar explicar de forma clara para vocês. Sabe qual é o perigo? Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, Deus pode responder destruindo o teu dinheiro. Se você ama muito mais a sua reputação, Deus pode responder permitindo que sua reputação seja ferida. Ele responde ao ídolo para desmascarar o ídolo e para te levar para perto dele. Eu faço algo na minha vida e torno aquele algo um Deus para mim. Sabe o que é que Deus faz? Por amor a nós, Ele vai lá e destrói o nosso ídolo. Ele vai lá e quebra. O texto diz, para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, visto que todos se apartam de mim por causa dos seus ídolos. Deus, casa de Israel, ídolos. Deus diz, eu vou destruir os ídolos para novamente me aproximar do meu povo, para que o meu povo se aproxime de mim. Tudo aquilo que você faz no teu coração como um ídolo, se prepare, Deus pode quebrar. E o objetivo de Deus não é te destruir. O julgamento, nesse caso, é uma ferramenta de resgate. De novo, Deus
o seu povo, ídolos, que estão fazendo com que o seu povo não se aproxime de Deus. E Deus, por conta da sua aliança, graça e amor, faz o quê? Tira os ídolos. E muitas vezes os ídolos é aquilo que você tanto ama, tanto se apega, substituindo a tua adoração ao Deus verdadeiro. Ele nos encurrala para que vejamos a nossa dependência do ídolo e depois a nossa necessidade dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está interessado no nosso coração. Deus está interessado no nosso coração. Não apenas no nosso comportamento externo. Ele quer nos livrar, nos recuperar da escravidão dos nossos ídolos. Pense comigo o seguinte: o que está te afastando da presença de Deus? O que você tem adorado e desejado mais do que o próprio Deus? O que te dá mais prazer do que servir e amar a Deus? O que tem ocupado o seu tempo mais do que as coisas de Deus? E isso nos fere. Isso nos fere. Porque já pensou o quanto nós dedicamos em termos de tempo para Deus? O quanto nós devotamos a Deus a nossa vida, a nossa adoração e o nosso coração? E o quão fraco é a nossa adoração? Queridos, a maioria de vocês vem na igreja somente no domingo, à noite. E a maioria, muitos ainda chegam atrasados. A sua devoção é fraca. Você ama pouco a Deus. A sua adoração é quebrada porque você está com o coração cheio de ídolos. Eu duvido que você chegue atrasado no teu trabalho todos os dias. Teu chefe vai te mandar embora. Duvido que você se atrase quando você vai numa audiência com o juiz da cidade, com um promotor, com um advogado, ou com aquele cliente que você agendou para fazer a venda do mês. Mas nós tratamos as coisas de Deus como qualquer coisa. Nós trocamos Deus, a sua glória e a adoração que é devida a Ele, por qualquer coisa. A nossa adoração é fraca. É fraca. Você pode bater no peito, se orgulhar e dizer: eu sou um bom dizimista nessa igreja. E daí? E o dízimo do teu tempo tu dá? Dízimo da tua adoração você dá? Quanto tempo você gasta com Deus? Eu sei que essa mensagem machuca o nosso coração. Mas o que tem ocupado o seu tempo mais do que as coisas de Deus? Talvez agora você esteja lutando consigo mesmo e no seu coração. Talvez a essa altura você já analisou a si mesmo, descobriu alguns ídolos e está se perguntando, como eu me pergunto sempre: e agora, pastor? O que eu faço? Nosso ponto 3 traz esperança para o nosso coração. Porque a única resposta aceitável a Deus é a nossa conversão total, que exige a quebra dos nossos ídolos no nosso coração. Olha para o verso 6 de novo. Valei-me, meu Jesus, parece que o culto das crianças já terminou. Segura elas aí. Olha para o verso 6. Portanto, diga à casa de Israel, a resposta de Deus para o profeta Ezequiel para aquele povo: assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos.
desviem o rosto de todas as suas abominações. Queridos, até que o ídolo seja removido, ele vai distorcer e obscurecer todas as outras coisas na nossa vida. E qual é o chamado de Deus para cada um de nós? Convertam-se, se afastem dos seus ídolos, quebrem os seus ídolos nos vossos corações, desviem o rosto. Essa expressão é afastamento total, romper com o ídolo, quebrar o ídolo. A conversão é uma dupla ação, é sair de algo ou de um caminho e ir para outro. E nesse caso é sair de algo e ir para alguém. O arrependimento precisa ser seguido por práticas de demolição. Ô meu irmão, muito obrigado, viu? Você precisa demolir. Você precisa radicalmente quebrar, tirar as coisas do trono do teu coração. O Senhor diz: tirem todas as vossas abominações, desviem o rosto. O ídolo não é neutro, ele é uma abominação aos olhos de Deus. Talvez você possa perguntar: pastor, mas eu estou vivendo até hoje bem assim. Não! Talvez você esteja acomodado com o teu ídolo, com o teu pecado, mas isso não te faz bem aos olhos de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa mudar a direção do rosto, a intenção, o foco de se voltar para Deus. Se você quer ter uma vida cristã autêntica, inabalável, você precisa identificar e derrubar os falsos deuses do teu coração. E nós não faremos isso com a nossa própria força, mas pela renovação da mente e pela renovação da palavra de Deus no nosso coração. Pergunte agora para você mesmo: meu coração é um trono dividido? O que é que eu amo mais do que o Senhor? Você consegue responder isso para você mesmo? Se o diagnóstico dessa mensagem revelou ídolos no seu coração, eu espero que ao longo dessa série, também a gente vá apresentando o antídoto e o remédio. Mas por enquanto, a primeira dose é essa: arrependimento, quebrar os ídolos do coração, fazer um raio-x da sua vida e identificar os pontos onde nós estamos falhando e pecando. Tem algumas coisas que quebram o coração de um pastor. E ontem meu coração um pouco quebrou. Nós tivemos um culto de jovens abençoado aqui. E no grupo de WhatsApp dos jovens tem mais de 50 ou 60. Sei lá quantos tem. Aqui tinha uns 15. E eu fico perguntando: onde estão esses jovens? Que tipo de devoção e adoração eles têm prestado a Deus? E a pergunta que eu me faço é: será que esse povo é crente mesmo? Será que eles tiveram um encontro com Deus? Eu não consigo imaginar. Como a adoração e a devoção facilmente se troca por qualquer coisa de menos valor do que Deus. A maioria parece que não está nem aí para o Senhor. Eu me entristeço quando eu vejo que o racha está dando mais jovens do que o culto. E eu fico perguntando: que tipo de adoração é essa? Onde o racha da igreja consegue atrair mais do que a palavra de Deus. Que tipo de vida com Deus eu tenho? Onde o futebol na segunda-feira tem mais valor do que o culto no sábado e no domingo. E a resposta é: muitos vivem com ídolos arraigados no seu coração e têm uma adoração dividida. Ou talvez nunca tenham entendido quem é Deus e o que é adoração a Deus.
E talvez alguns, depois dessa mensagem, vão dizer: pastor, a mensagem é dura. Vá para onde a mensagem é boa. Alguém uma vez disse: pastor, a mensagem é muito dura, o povo vai desviar. Eu faço igual a Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, o sermão está muito duro. Ele olhou e disse: pode ir. Até que Pedro olha e diz: Senhor, mas para onde nós vamos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Queridos, eu já disse aqui, eu repito. Eu não tenho medo de ficar sem povo. Eu não tenho paixão por quantidade. Eu tenho amor por qualidade. Que Deus destrone os ídolos do seu coração. Que Deus destrone os ídolos dos jovens. Que Deus destrone o teu ídolo e te faça levar aos pés da cruz, dizendo: Senhor, a minha adoração é falha, a minha fé é pequena, eu preciso do Senhor. Amanhã tem racha. Oficiais, vão lá amanhã para você ver como está assim. E venham no próximo culto de jovens para a gente ver e comparar. Ídolos. Eu amo mais essas coisas do que a Deus. Essas coisas para mim me satisfazem muito mais do que o Senhor. A tua adoração é fraca. A tua adoração é pequena. Talvez o teu coração esteja cheio de ídolos. Deus está pronto para pegar você no teu próprio coração hoje. Responda ao seu confronto com conversão, com rompimento, antes que ele precise responder ao seu ídolo. Deus nos chama, irmãos, a enterrar os nossos falsos ídolos sob a cruz de Cristo. Tem esperança para nós, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Deus chamou o seu povo ao arrependimento. E é em união com Cristo, aquele que foi pendurado lá na cruz do Gólgota, que temos o poder de vencer toda a nossa idolatria e enterrar os nossos deuses sob o chão encharcado do sangue do Senhor. A quem pertence o teu coração? A Deus ou aos ídolos? Nós cantamos hoje aqui, eu creio que você cantou também, é um dos hinos mais belos que eu gosto. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Mas você consagra mesmo? Tudo. Você tem certeza disso? Se a sua resposta é sim, glória a Deus. Mas se o teu coração estiver cheio de ídolos, você não está consagrando tudo que você tem e tudo que você é. E nós vamos cantar de novo. Eu não sei se depois dessa mensagem você conseguirá. Eu espero que de todo o coração você consiga cantar ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. E que você destrone os ídolos do teu coração. Que você olhe e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E que se você entendeu essa mensagem, você entenda que há esperança para o teu coração e para a tua vida, por causa do que Cristo fez. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Se arrependa. Se volte para Cristo. Ele é gracioso e misericordioso e pode alcançar a tua vida. Vamos ficar de pé?